Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 24 de abril de 2023. Hoje a gente encerra. Vamos para a nossa 11ª parte aqui do livro Projeto Prometeus. Vamos rapidinho para não atrasar. Antes, como sempre, vou lembrar vocês, olha só, desse material de primeiríssima. Se você fala, às vezes o pessoal me pergunta, poxa, você me recomenda livros, Felipe? Eu falo, sim. Primeiro eu começo com os meus, que aqui eu faço um resumão de muita coisa que eu li ao longo dos anos aí e deixo de uma forma divertida, emocionante, bem explicada, né? Feito com muito carinho, onde vocês podem entender bastante o que está acontecendo, né? Através aqui da trilogia do Aurora, Caos e Ômega. A gente aborda tudo sobre Nova Ordem Mundial, né, o Grande Reset, cibernética, tecnocracia, escatologia, tá? Então, que é uma forma fácil e divertida para você dar para alguém que quer entender, ou até mesmo você. Temos o Knock Me Out, que é também um antídoto aqui contra os filmes de lacração de hoje em dia, aqui, né, os herói, a mocinha, né, o vilão. Sempre usando o universo das artes marciais, né, como nos filmes dos anos 80, o Rock, o Karate Kid, para passar valores incríveis de superação, de sacrifício, muito legal. Temos Um Outro Dia, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história. A gente mostra toda essa problemática que hoje os jovens têm que lidar com a questão de droga, né, dependência química, sexo, política, pessoal, né, doutrinação. Uma história incrível, mas que tem um viés sobrenatural também, então uma mensagem muito legal. E o Comunhão aqui, como enfrentar o mal, mas o mal mesmo, face a face, e não esmorecer, mas vencer o mal, né, com o bem. É um suspense com terror psicológico eletrizante, ação sem parar, mas com uma redenção no final, de lavar a alma, uma história incrível. Então, pessoal, esse material aqui de primeiríssimo vocês adquirem diretamente comigo, todos com mais de 100 páginas, feito por grandes artistas. Não perca tempo, entre em contato, já garanto o seu aí, tá? Os links estão aqui embaixo na caixa de descrição. Você manda uma mensagem ou no meu Instagram, ou na página do Aurora HQ no Facebook, ou pelo e-mail também que está aqui embaixo. E eu explico direitinho como você recebe na sua casa com uma dedicatória, com o maior carinho, chega em qualquer estado do Brasil, outros países também. O que mais? A gente tem o link do Rumble, do Odyssey, né, outras plataformas além daqui do Facebook. E temos o Subscribe Star para você que quer se tornar apoiador do canal, né? Eu sempre agradeço todo mundo que está junto com a gente. Tem gente que está mais de ano já. Então, muito obrigado e venha fazer parte também, tá bom? Agradeço todo mundo. Vamos aqui então pegar logo, pessoal, para a gente encerrar esse livro aqui que, de novo, né, eu gosto de pegar, pessoal, o livro de 1969, já delineando todo o plano que eles tinham há muito tempo, não é? O plano é mais antigo que 69, mas aqui é só para botar uma marca na linha do tempo ali, de ver como realmente... Pessoal, não é nada aleatório o que acontece, né? Não é nada de graça, não é nenhuma teoria da conspiração, não. Realmente é o plano pensado que eles vão implementando ao longo do tempo, né? Então, né? E aqui ele está falando bem a respeito dessa coisa das entidades, né? Entidades, as inteligências, os daimons, né? Que vão se manifestar, seja de forma artificial, seja de, né, forma física, aqui é o ponto que ele chega, né? Quando o homem se deparar com outras consciências, como é que vai ser? Como é que vai ser esse impacto na sociedade humana, né? E eles estão preparando a gente, condicionando, né, pessoal, ao longo aí dos anos, exatamente para quem for pego de surpresa, a reação vai ser primeiro de surpresa e depois de obediência, infelizmente. Vamos continuar aqui, ele fala assim, olha, então, se fundir com essas consciências, irá provavelmente envolver algum tipo de link físico entre os cérebros, né? E isso pode ocorrer tanto entre várias mentes humanas, como nós podemos criar uma inteligência artificial ou entrar em contato com outras espécies inteligentes, né? E
e pode envolver isso também, na verdade. Então, ele está falando, olha, nós no futuro vamos fundir as mentes humanas tanto, né, numa grande mente global, universal, controlada por inteligência artificial, ou então também por inteligências, outras espécies inteligentes, né? Vamos fundir as nossas mentes com mentes de outras inteligências. É surreal, né, pessoal? Mas não é surreal, o problema é esse, né? Ele continua falando assim, se isso puder ser atingido, talvez, né, isso irá se estender para incluir tantos indivíduos tantas mentes individuais quanto necessário, né? Ou quanto a palavra na verdade é desejado. Olha isso. Então ele fala, mas uma questão óbvia é se as mentes individuais irão manter a sua própria consciência quando elas se fundirem com uma consciência maior. Olha aí, pessoal. Você vai conseguir, será que você vai conseguir manter a sua individualidade caso, né, você entre em contato com uma inteligência superior à sua? Geralmente não, né, pessoal? Geralmente o menor, ele fica, né, encapsulado pelo maior, né? A Bíblia diz que, né, como que é o versículo? Mas é mais ou menos isso, né? O menor, ele fica subjugado pelo maior. Então ele fala que na ausência de qualquer experiência, eu posso supor que na verdade, haverá essa fundição de mentes, né? Onde não vai fazer sentido ter uma consciência individual, né? Então é isso, você está pronto para abdicar da sua consciência, da sua alma, né? Do seu espírito, para se fundir a uma... Eu quero me fundir com Deus, né? Eu quero ser um com Deus, não com, né, um artifício, uma armadilha para aprisionar a alma humana, né? E que no fundo ele obviamente ele não para na questão só, isso é feito pelo homem artificialmente, não. Ele está falando, você pode ter uma espécie inteligente que vai estar, né, controlando, como o Papa Francisco já deu uma declaração que caso os alienígenas, né, se apresentem aqui, eles vão trazer um novo evangelho, eles que vão ter que nos batizar, né? Eles vão trazer uma nova revelação. Cuidado, né, pessoal? Lembra, o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2 fala do grande engano que vai vir sobre a terra, pessoal. Vai vir um grande engano. E hoje a gente já não sabe mais o que é realidade e o que não é, né? Hoje já tem imagens construídas que você não sabe se é verdade ou não, né? Narrativa estão usando inteligência artificial, tem veículos de mídia para escrever, em vez de jornalista humano, o algoritmo escreve matérias, a gente está cada vez mais difícil saber o que é realidade e o que não é, né? Não adianta só agora a gente ver uma coisa, não quer dizer que acontece, porque, de novo, tem algoritmos aí desenvolvidos pela Nvidia, por exemplo, que você escreve um texto e o algoritmo cria aquela imagem do nada, pessoal, né? Não precisa mais de ator, não precisa mais de efeito especial. Estamos vivendo em tempos muito perigosos, por isso que Jesus, lembra, ele sempre alertava, quando ele ia falar dos últimos tempos, dos 4 evangelhos, ele fala do final dos tempos em 3. Mateus, Marcos e Lucas, ele sempre começa falando, cuidado para que não vos engane, porque cada vez mais a gente está vivendo em tempos em que a gente não vai saber o que é verdade e o que não é. Vamos continuar, ele continua falando assim, a primeira tentativa para fundir a consciência provavelmente será temporária. Após um tempo, né, a mente individual irá se separar e trabalhar independente novamente. Isso dará a chance para que nós vejamos, ou eles vejam, né, ele está colocando aqui no futuro, se eles preferem, né, continuar individualmente ou se eles preferem se imergir nesse estado. A gente já sabe como é difícil tirar uma criança da rede social, né? A partir do momento que você jogou, né, produziu aquele estado ali de dopamina, né,
Tem gente que fala que o metaverso vai ser tão imersivo que as pessoas não vão querer sair dele. Então, né, ele continua falando que eventualmente um grupo de mentes irá escolher permanecer para sempre unidos, portanto criando um novo ser. Um novo ser. Quando fala marca da besta, você vira propriedade da besta, né? Da mesma forma que no mundo antigo eles marcavam os escravos com a marca do seu senhor, né? E eles viravam propriedade do senhor. Imagina a tua mente fundida com uma mente, né, mais poderosa. Que mente que vai ganhar, né, pessoal? Criando um novo ser. Então você vai deixar de ser você vai passar a ser parte do anticristo. Como quando nós recebemos, né, a Bíblia diz que nós somos comprados. Jesus nos comprou a nossa salvação. Nós fazemos parte agora do corpo de Cristo aqui na terra. É um corpo místico, espiritual. Então, é assim que funciona. Ou você vai ser, né, Jesus pagou um alto preço, ele comprou a nossa vida, a nossa salvação pelo sacrifício dele. O anticristo vai comprar, vai na verdade usurpar a alma através de mentira, né? Através de engano. Continua aqui, fala assim: parece provavelmente que tal, né, migração de consciências, ou que a fundição de consciências, ela irá ter qualidades novas, né, que eu descrevi acima, mas também com a somatória, né, das mentes constituintes, né? Vai ser, de novo, né, essa tal mente global, que é o que a gente lê em Apocalipse 13. Certamente, a consciência humana tem qualidades que vão além dos seus neurônios individuais, ou mesmo até a seções individuais do cérebro. Olha, presta atenção no que ele está falando. Então, a partir do momento que muitos seres humanos, eles valorizam a consciência, a sua consciência acima de qualquer coisa, e não, vamos dizer, restringem voluntariamente o alcance deles mesmos, é plausível, né, supor que esses seres possuem... é plausível supor que seres possuindo uma maior ou uma mais alta forma de consciência irão também achar isso positivo e também irão querer preservar essa situação, né? Eu tenho sugerido algo que pode ser dito como que tem uma mais alta forma de consciência do que a nossa, que isso já pode existir em algumas partes do universo e que em algum dia será criada aqui na Terra de forma artificialmente, sem a participação da mente humana. Estão prestando atenção? Então ele está falando o seguinte, pessoal: da mesma forma que a mente individual de um ser humano, ela, na sua totalidade, ela é maior do que simplesmente os seus neurônios individuais ou que as estruturas individuais do cérebro, né? O hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, o sistema límbico, o córtex pré-frontal. Ele está falando, a mente humana não é simplesmente as partes. A mente humana é todas as partes em conjuntos, né, unidas em conjunto, funcionando e que produzem algo que é superior do que as próprias partes, né? A mente é um fenômeno que ela extrapola as próprias partes em si. E ele está falando que essa grande mente global, ela também vai funcionar dessa forma. Só que através de seres que possuem uma consciência maior do que a nossa consciência, pessoal. E ele fala que quando houver essa junção das mentes humanas com essa supermente,
Tanto pode ser de seres superiores que já existem em alguma parte do universo, como com uma mente artificialmente criada aqui na Terra, sem a participação das mentes humanas. Espera aí, se está sendo criado aqui na Terra, está sendo criado por quem? Né? Vocês estão entendendo, pessoal? É um cientista PhD que está escrevendo isso aqui, não é o Zé da Esquina, né? Não sou eu que estou falando, pessoal. Então, basicamente é o seguinte, vamos construir uma mente mais poderosa que a tua mente, mas quando a tua mente for tragada, sugada por essa mente, esquece. Você acabou como indivíduo, você vai agora ser uma celulinha lá, um neurôniozinho dessa mente maior, né? Que vai ser, né, conduzida por uma forma maior de consciência. Sempre a forma maior, ela suplanta a forma menor, ela é superior. Continua aqui, olha. Uma máquina consciente ou uma consciência artificial, ela poderá prover um modelo para algumas inovações que nós desejamos fazer na consciência humana, bem como trazer um ser, né? Não, bem como ser uma possível parceria para o homem na fundição de suas mentes, tá? O critério para a consciência na máquina é mais complicado do que simplesmente a questão de um critério por inteligência, né? Mas provavelmente não irá ter nenhuma diferença no tipo de critério que nós usamos para reconhecer outros seres humanos, a consciência em outros seres humanos, né? Nós iremos ter que julgar o comportamento da máquina como existindo algo dentro dela que controla as suas atividades. Máquinas conscientes irão quase que certamente ser mais, aqui ele fala, difícil de construir do que máquinas inteligentes. E é o que a gente está vendo que eles estão almejando, né? Porque afinal de contas, inteligência artificial já existe. A inteligência é diferente de consciência, pessoal, né? Inteligência a gente pode colocar como uma capacidade de resolver um problema. Inseto, por exemplo, se você bota ele num labirinto, ele pode resolver o problema e sair do labirinto. Não quer dizer que está consciente. Consciente é a capacidade de dizer o quê, né? Eu sou, eu vivo, eu existo, é refletir sobre si mesmo, né? Lembra que o Descartes falava, penso logo existo? Quer dizer, eu penso em mim mesmo. A minha mente consegue refletir que eu penso, não é simplesmente uma inteligência que resolve obstáculos né, ou problemas. É uma questão de literalmente consciência, né? É o que o Hofstadter, né, o David Hofstadter, ele fala que é o tal do strange loop. É um loop fechado, né? É um circuito que assim, você é basicamente o homem se olhar no espelho e se reconhecer, né? Que é uma coisa que o ser humano faz. Presta atenção no que ele vai falar agora. Consciências extraterrestres, elas também poderão tocar nos objetivos humanos se nós algum dia quisermos ir além da raça humana sozinha e considerar que existem objetivos em comum com todas as consciências criadas, né? Basicamente Que consciências são essas, pessoal? De novo, lembra? Os gregos já falavam que existiam demônios, que existiam daimons, inteligências, né, não materializadas aqui. Que eles buscavam conhecimento através delas, seja num oráculo, como no oráculo de Delfos, né, seja como, por exemplo, Sócrates, que falava que ele tinha um demônio particular, um daimon particular, né? Então ele está falando assim, olha, a gente pode buscar ter objetivos em comuns com consciências extraterrestres, né?
Ele fala assim, a mesma lógica que conduz a essa conclusão, né, de que a humanidade se tornará uma irmandade, né, uma mente coletiva, eu acredito que eventualmente irá nos conduzir à mesma conclusão a respeito de todas as formas de consciência no universo. Lembra? É o que o Teilhard de Chardin já escrevia lá no ponto ômega, que eu li para vocês aqui já no canal, né? Nós vamos fundir todas as nossas mentes nessa noosfera, né? Ele continua falando aqui. Existem várias formas de estender o domínio das nossas consciências. Nós podemos aumentar o controle que nós temos sobre o mundo externo através da nossa tecnologia. Esse caminho tem sido e irá continuar a ser muito importante para o homem, mas isso não é a resposta completa. Existe uma diferença qualitativa entre a nossa consciência, né, e o controle que nós temos sobre as nossas atividades mentais e a nossa influência sobre o mundo externo, né, o mundo exterior. O que nós iremos querer fazer, né, será aumentar, né, a totalidade da experiência ou trazer a totalidade da experiência para um direto controle da nossa consciência, o que quer dizer internalizar mais do mundo exterior. Na verdade, eu acho que o processo vai ser o contrário, né? Nós que vamos ser, né, de novo, sugados para essa grande máquina que eles estão querendo transformar, criar, que na verdade essa máquina vai ser controlada por uma inteligência externa, que vai ser quem? Vai ser o anticristo. Essa máquina que eles vão criar, essa mente universal, é o que a Bíblia chama do sistema da besta, que vai ser o que? A imagem da besta, né? Essa máquina, né? Uma imagem é algo criado, né, pessoal? Quando a Bíblia fala imagem da besta, vai ser algo criado que reflete a besta, né? Que vai ser esse sistema que vai encapsular, vai, né, escravizar as mentes dentro, e isso aqui também eu deixo bem claro no Ômega, né, que é o último livro da trilogia. Né, essa prisão, né? Ele continua falando aqui, isso pode parecer estranho, né, em vista de uma distinção, né, vamos dizer, uma distinção clara, geralmente feita entre as duas realidades, quer dizer, a realidade interna da nossa mente e a realidade externa, né? Ou, basicamente, aquilo que é subjetivo a nós e aquilo que é objetivo na realidade, ou, né, o subjetivo da nossa, né, do que está na nossa cabeça e o objetivo da realidade. Isso a gente já está vendo o que, pessoal, na nossa sociedade? Exatamente uma sociedade cada vez mais desconectada com a realidade, inclusive com a sua própria realidade biológica, né, para viver numa fantasia, né? Tudo isso que a gente está vendo aí, principalmente para as novas gerações, esse impacto que está causando é essa desconstrução do que é real, né? É a imposição de uma sugestibilidade interna, né, das tuas emoções, que obviamente é solapada por uma doutrinação externa, né, toda uma engenharia social externa que produz sensações internas que, né, cada vez mais estão, vamos dizer, incentivando aos jovens a acreditar que simplesmente porque ele está momentaneamente sentindo aquilo, que isso tem que se traduzir na sua realidade, né? Vide, eu não sou homem, eu não sou mulher, e aí se abre para ser o quê? Castrado fisicamente, né? E a gente já está vendo que tem grupos que passaram por isso recentemente, mas já estão com meninas de 18, 19 anos, 20 anos, que já estão querendo processar, por exemplo, o governo americano nos Estados Unidos, ou, né, o Instituto Tavistock em Londres, que estavam, né, promovendo essas mudanças de sexo, porque chegou no momento que elas entenderam e falaram, peraí, era uma fase, a gente estava sugestionado por uma cultura.
E agora a gente, o quê? A gente basicamente foi, né, passando por uma lavagem cerebral social e agora a gente sofreu as consequências nos nossos corpos. E a gente agora quer uma reparação do governo, né? Mas infelizmente muitas vezes é tarde, né, pessoal? Porque é uma mudança física que às vezes não tem volta. Mas de novo, por que estão implementando isso? Lembra, eu li para vocês o livro aqui do Martin Rothblatt, lá, ó, de transgênero para transhumano. O objetivo é o quê? É fundir todo mundo à máquina, é que as pessoas cada vez se vejam menos como ser humano, se distanciem cada vez mais da sua própria humanidade. E aí vai ficar muito mais fácil para eles quando eles, né, trouxerem toda essa descarga de engano, para que as pessoas queiram se fundir com essa máquina, né? Com essa, não, a gente vai deixar, vamos ir para o pós-humano, vamos transcender, vamos ser imortal. É a mesma conversa de Gênesis 3, pessoal. Vamos, né, vamos abandonar aqui essa nossa limitação física e vamos viver para sempre no metaverso, ou sei lá onde, né, que eles vão propor, como ele já está propondo aqui. Então, continua falando assim... Então, mesmo assim, para uma pessoa, a mente de uma outra pessoa, né, na extensão de que ela seja acessível através de todas as percepções, é parte de de um universo externo. Agora, se houver se essas consciências elas mergirem no tipo de consciência descrita, né, que ele descreveu anteriormente, isso poderá ser alcançado e as mentes, ambas as mentes, elas irão compartilhar da consciência de um ser. Então, basicamente, ele está falando o quê? Né? Na nossa experiência ontológica da realidade, a mente de uma outra pessoa é uma mente separada da nossa. É óbvio, né? A tua mente, a tua alma está dentro de você, né? Encapsulada aqui no teu ser. Por mais que vocês tenham coisas em comuns, concordem, né? Querendo ou não, é uma outra mente. Você não sabe o que está na cabeça da outra pessoa, né? Aí, o que ele está falando exatamente é isso. Se houver essa tecnologia de que duas mentes se juntem, pessoal, duas, três, enfim, né? Que a humanidade elas vão fazer parte da consciência de um só ser. Essas consciências vão deixar de ser individuais. Você não tem jeito de você manter a sua consciência a partir do momento que você for fundido nessa... Pessoal, um exemplo simples. Se uma pessoa, né, numa sessão mediúnica, ela já é suplantada pelo espírito, vamos dizer assim, que as pessoas falam, né, sei lá, num ritual ali afro, né, numa religião afro, a pessoa bebe pinga e tal e não tem bafo, fuma charuto e não tem cheiro, muda a voz, muda tudo, e a pessoa quando acorda não lembra de nada. Por quê? Exatamente, ela, né, já foi suplantada por uma inteligência superior. Não estou falando superior qualitativamente, mas estou dizendo, ela se deixou ser usada, né, por um outro ser que ocupou o corpo dela. É uma possessão demoníaca, né? Claro que eles chamam, enfim, que ali sei lá, o orixá, né, tomou conta do corpo, né? O espírito tomou conta do corpo. Mas é exatamente isso. E a pessoa o que foi basicamente sublimada, ela, né, ela meio que ela não tá consciente ali. O que é diferente, quando a gente fala do Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo em nenhum momento a gente perde a nossa consciência, né? Quando o Espírito Santo fala com a gente ora em línguas, você não entra em transe, você não apaga, esquece das coisas, né? Porque é diferente. O Espírito Santo, ele é um conosco, ele não aniquila a nossa individualidade. Agora, se já numa sessão mediúnica ou num terreiro, a pessoa, basicamente, ela, por aquele momento que ela está, né, possuída, ela perde sua consciência, basicamente o que ele está falando é isso, né?
sendo mesmo que artificialmente, né, através de um chip, do que seja, de uma tecnologia, a tua consciência vai ser aniquilada, você vai fazer parte aí né, de uma outra coisa. Que a Bíblia deixa claro o que é. Vamos continuar. A crença de que a consciência é a melhor coisa que nós conhecemos no universo e de que nós estamos agindo para, vamos dizer, melhorar ela, isso pode nos dar a convicção de que nós temos que... Ele fala, isso dá a convicção de que ao estendermos as nossas consciências, isso será uma coisa positiva. Mas não pode garantir de que o produto final irá produzir, né, vamos dizer, essa sensação positiva. Olha, ele não esconde, pessoal, as coisas, né? Continua falando assim, portanto, apesar de haverem motivos persuasivos para tentarmos produzir formas de consciências maiores do que a nossa própria consciência, é melhor considerar essa migração, né, para esse passo, né, dessa consciência, como um esforço para ganhar uma completa dominância sobre o mundo. Presta atenção, pessoal. Então ele está falando, olha, a partir do momento que a gente ir em direção disso, é melhor a gente considerar isso um passo, né, de ganhar dominância sobre todo mundo. Vamos dizer, a continuação desse processo que eu considero o objetivo final da humanidade, ou o objetivo natural da humanidade. Ele fala, de fato, a consciência entre todas as criaturas, sejam elas humanas, marcianos, golfinhos, ou o computador da IBM, que ele fala 137.000. Olha o que ele está falando, pessoal. Então, no final, né, que aqui o objetivo do livro é propor quais seriam os objetivos finais para o ser humano, aqui ele está falando, então, o objetivo final eu considero, e natural, ele falou, o objetivo natural para a humanidade é, de fato, migrar todas as consciências, sejam humanas, marcianas, né, golfinhos ou de um computador, de uma inteligência artificial. Então ele fala, permita-nos considerar que as implicações, né, dessa última extensão da consciência e como isso irá, e como nós iremos prosseguir em direção a isso. Então ele fala assim, para nós conseguirmos superar as limitações, a consciência ela terá que se transformar em uma entidade universal única. Ela terá que ser associada com todos os tipos de forma, de matéria que ocorrem no mundo, não somente as moléculas orgânicas encontradas no cérebro, mas todas as mentes isoladas que ainda não compartilham um senso de unidade que define uma única consciência, né? Ele fala o objetivo final e o alcance final dessa consciência será essencialmente a consciência do universo. Cada parte irá, vamos dizer, executar um papel nessa consciência geral, né? E nenhuma parte será considerada externa dessa consciência. Ele fala, um poeta poderá dizer que essa consciência se tornará coexistente com a criação. Então, basicamente é o que, pessoal? É criar um Deus, é criar um novo Deus, né? Criar um falso Deus. Deus já existe, pessoal. Deus já é onipresente, onipotente e onisciente. Ele já sabe tudo, ele já é consciente de todas as coisas. O que nós temos que fazer é, né, nós que já estamos excluídos de Deus através do pecado, né, nos arrependermos e fazermos o caminho de volta para estar integrado a mente universal já existe, pessoal. Deus já existe. Aqui eles estão propondo que é uma criação de algo falso,
né? Uma outra, basicamente é isso, né? Satanás, Lúcifer, a gente lê lá em Isaías 14, ele quis ser como Deus. O pecado dele é esse, e agora ele está tentando criar uma realidade onde ele vai querer ser o Deus de todos aqueles que quiserem se fundir com ele, com essa mente que está querendo competir com Deus, pessoal. Obviamente é um plano fadado, já a gente sabe, né? Vai fracassar, mas de novo, né? Quem não sabe disso vai ser, né? E a Bíblia diz de novo, né? O grande engano, o apóstolo Paulo fala, 2 Tessalonicenses, para tentar angariar o quanto mais de almas, pessoal. Ele vai tentar roubar o quanto mais de almas e levar para o inferno, né? O quanto mais de almas possíveis. Aqui ele continua falando assim, então, tal consciência universal, ela não será finita, ela será, ou deixa eu reformular, ela será tão limitada quanto o próprio universo. Tá? Então, as limitações que poderão vir, elas só virão na forma das leis da natureza. E essas irão definir né, o seu limite. Nós geralmente estamos infelizes sobre aquilo que nós não somos. Mas coisas além de nós... Desculpa, vou reformular aqui. Ele está falando, geralmente a gente é mais infeliz a respeito das coisas que nós não somos do que as coisas que estão além, né, de nós mesmos, ou coisas que podem interferir na nossa vontade. Então ele fala, não haverá nada, não existirá nada além, né, da consciência universal. Então, qualquer forma de infelicidade será eliminada. Olha o papinho, né? Olha o papinho. Basicamente, né, ele está falando assim, o ser humano é infeliz daquilo que ele não é, né? Então, eu não sou, sei lá, eu não sou rico, eu não sou, né? Eu não sou X, eu não sou alto, eu não sou, sei lá, eu não sou baixo, eu não, né? Aquela insatisfação. Mas ele está falando que a partir do momento que houver uma consciência universal e nada vai estar além dessa consciência universal, na verdade não vai haver mais falta de nada ou necessidade de nada, né? Basicamente aqui é a mesma utopia que os marxistas usam, né, no modelo social e econômico. Aqui ele está extrapolando e indo para um modelo, né, metafísico filosófico. Na verdade assim, não vai ter falta de nada, né? Então não vai haver, ninguém vai ser infeliz porque não vai ter falta de nada. Ele continua assim, nós aqui, né, não podemos fazer mais nada do que definir essa consciência universal. Ele está falando basicamente, então, o que falta para a gente definir essa consciência universal. Então ele fala assim, é imaginar a qualidade dessa vida que está além de nós mesmos, né? Ela não irá sofrer, vamos dizer, as dores, né, que, vamos dizer, aplacam a nossa consciência finita. E ela irá ser capaz de atingir, né, níveis de realidade que nós ainda não conseguimos nem supor. Ele fala, ele cita aqui um autor, né? Então, assim, numa dos textos, né, mais futuristas, né, o Stapleton, né, que é um autor que ele cita, no seu livro Star Maker, né, ou O Fazedor de Estrelas. Quem que fez as estrelas, a Bíblia diz, pessoal? Deus. Aqui, olha só quem eles estão falando que, não, agora então nós vamos fazer estrelas também. Basicamente é isso, né, querendo se colocar no lugar de Deus. Ele fala, ele no livro, o autor, ele discute tal consciência, ele dá o nome do espírito cósmico. É o espírito cósmico. De novo, né? Eles rodam e acabam chegando na linguagem, na terminologia que é religiosa, pessoal, que é espiritual, né? É espírito, não tem como você chamar de outra coisa, usar uma outra palavra para chamar de espírito. Então, esse grande espírito cósmico, dessa grande consciência, é um espírito, mas não é Deus, pessoal. É o falso Deus, né?
Então ele continua aqui, olha, aqueles que acreditam em Deus tentarão identificar a consciência universal com Deus, né? Argumentando que Deus já existe, então não existe a necessidade de criá-lo. Ele continua falando aqui, eu já mencionei, né, que não existe evidência para a existência de Deus. Portanto, um aspecto crucial da consciência universal, né, que como nós concebemos aqui, é de que ela será a unidade de todas as consciências. Ele continua falando assim, mesmo que Deus exista, outras consciências obviamente também existem, e que não estão integradas à consciência universal. Portanto, a existência de Deus é irrelevante para a questão de se produzir uma consciência universal que irá unir todas as nossas mentes finitas. Pessoal, o que é mais claro do que isso aqui, no fundo, é satanismo, é bruxaria. Começa com a linguagem acadêmica, científica, ateísta, bababá. Olha o que o cara mais claro do que isso, então no fundo ele fala, mesmo que Deus exista, não quer dizer que isso vai impedir a gente a construir a nossa mente universal, a construir o nosso próprio Deus, a nossa própria estátua de Nabucodonosor, o nosso próprio golem, o nosso Deus, a nossa imagem e semelhança. Desculpa que eu, né, me exalto aqui, mas é tão claro, pessoal, né? Então ele fala, né, então, portanto, a existência de Deus é irrelevante quanto à questão de se produzir uma consciência universal que irá unir todas as nossas mentes finitas. Ele fala, o objetivo que eu proponho para a humanidade é a criação de uma consciência universal. Isso tem que ser voluntário da parte da humanidade. E isso eventualmente irá requerir a participação no sentido mais profundo de todos os homens. Olha aqui a marca da besta. Olha aqui, de você vai ter que escolher, né? Quem ficar aqui durante a tribulação. Ele fala, na verdade, na ordem de criar ou para criar essa mente universal, todos os seres conscientes no universo, desde os mais simples até os mais avançados, têm que participar. Não é devem, não, é tem que participar. Portanto, isso tem que realmente ser considerado como um objetivo para todas as criaturas conscientes, né? Do que simplesmente para a raça humana. Então, todas as criaturas conscientes, não só para a raça humana. Então, o quê? Será que um demônio a gente pode considerar uma criatura consciente? Né? Sim, na verdade, né? No sentido estreito da palavra, ele é um ser criado. Mesmo um demônio, ele foi criado por Deus. Ele se rebelou, mas ele foi um ser criado, ele é consciente. Né? Então ele continua assim. Apesar de nós iniciarmos esse objetivo e darmos, né, os primeiros passos em direção a isso, ele tem que ser, né, realizado, olha aqui, eventualmente ele será realizado com a cooperação de outros seres inteligentes. De novo, pessoal, ele só não fala, ele usa de eufemismos, mas está claro que outros seres inteligentes, né? Ele fala aqui, então a raça humana ele deu os primeiros passos, mas o objetivo final, né, de criar essa mente paralela, né, a Deus, vai usar de outros seres também. Né? Então ele continua, a criação dessa consciência universal é o objetivo a longo prazo, né, é o objetivo, né, mais a longo prazo do que nós imaginamos. Né? Ele será o objetivo final da raça humana, a partir do momento, né, que, vamos dizer, a realização, né, disso fará com que a raça humana se torne parte de algo maior. Mas, apesar do fato de que o objetivo pode ser realizado, né, apenas num futuro distante, já há diversas coisas que nós podemos dizer agora a respeito de ir em direção a isso. Né? Ele fala, se a humanidade escolher trabalhar em direção, né, da eventual criação de uma mente universal, de que forma ela deve,
vamos dizer, se comprometer a isso agora. Ele estava escrevendo em 69, né? Ele fala, obviamente nós não podemos dar simplesmente um passo da mente humana para a mente universal. Esse processo tem que ser gradual, com muitos estágios intermediários, né? E é o que a gente... Por isso que eu falo, pessoal, eles vão implementando, né? Ano a ano, geração a geração, década após década, né? Vão, né, implementando. Agora, se a gente pegar realmente num período histórico, é curto, pessoal. São, às vezes, o período de uma vida, né? Uma pessoa vive mais de 100 anos, então 100 anos não é nada, pessoal, né? E olha como eles estão avançando essa agenda, né? Então ele continua. Portanto, nós podemos trabalhar... então ele fala assim, o processo tem que ser gradual, né? E em muitos estágios intermediários, no qual nós iremos possuir em cada estágio, né, uma forma de consciência maior do que a nossa. Portanto, nós podemos trabalhar em direção desses objetivos, desses esforços de desenvolver essas formas de consciências mais altas, né? Vamos continuar aqui. Então, uma consequência de adotar esse objetivo será estimular a pesquisa para isso, né? Um outro, né, efeito disso será a expectativa de nós sermos capazes de iniciar as mudanças qualitativas na consciência humana que nós já discutimos. Isso irá envolver estimulação química e elétrica do cérebro e outras formas de engenharia biológica para produzir indivíduos naturalmente capazes dessas novas formas de consciência. E é isso que a gente está vivendo agora, pessoal, de novo, né? Como a gente está sendo exposto, a nossa sociedade, a formas, né, de química através de remédio, de alimento e até de drogas e de estímulos eletrônicos através, né, da tecnologia, das redes sociais, o que para já ir mudando a nossa mente, pessoal, tornando ela cada vez mais permeável, né, ou vamos dizer, preparada para receber isso que eles estão fazendo, pessoal, que eles estão trabalhando, né? Então ele continua aqui, apesar de aparecer, né, provavelmente que essa consciência irá resultar de uma estrutura fisioquímica, né, fisiológica e química, né, do cérebro humano e que a princípio não há outros sistemas físicos que possam ser construídos, né, para, vamos dizer, abarcar a consciência. Ele continua falando assim, é possível que isso esteja errado e que algo inesperado possa se desenvolver também. Aqui ele já está indo para a questão metafísica, né? Ele fala, nós não podemos com certeza, né, nós não podemos ter a certeza que isso não pode ser feito através de uma produção de consciência artificial, né? Ele fala, então, de novo, né, ele já está deixando aberto uma possibilidade aí de produzir consciência artificialmente, né? Ele fala um terceiro caminho, né? Ele usa a palavra avenida, uma terceira avenida que poderá ser explorada será, vamos dizer, a realização de um estado mental distinto, né, do que aquele já presente no homem, talvez um estado mais intenso, né, e um esforço mais intenso em induzir, pessoal, presta atenção, um estudo místico de experiências místicas e de experiências que ocorrem debaixo da influência de várias drogas. Então é o que, pessoal? É uma religião, é uma experiência mística. Então, de novo, ele não está falando só de máquina, de tecnologia, ele está falando, não, a gente talvez possa, né, chegar imergir, fundir essas consciências através de experiências místicas e de drogas, farmaquia, né? Ai, pessoal, tem que correr aqui para acabar, senão não vamos acabar hoje, pessoal. Eu achei que íamos acabar. Vamos continuar. Então ele fala assim, outra linha que deve ser, né, vamos dizer, perseguida
na extensão da consciência é a tentativa de fundir mentes distintas, né? Ele fala, pode ser que isso, né, a gente possa conseguir isso, se possível, após nós termos criado uma máquina consciente. Seja, então, a ligação de várias máquinas conscientes ou entre a mente da máquina e a mente humana. E a partir do momento que nós possamos, né, desenhar tal máquina, né, e vamos dizer, fazer com que a produção dela se torne fácil, né, então, tanto dois seres humanos, né, vai ser fácil ligar eles, quanto ligar os seres humanos com máquinas. Ele fala, de qualquer forma, a fundição, né, de mentes humanas é algo que nós temos que, né, pesquisar, que nós temos que desenvolver. Provavelmente isso irá surgir através de um melhor entendimento científico da consciência humana. Ele continua, nós podemos também embarcar numa longa pesquisa para seres conscientes em outras partes do universo através de formas de comunicação com outros sistemas estelares. De novo, aqui a agenda ET, pessoal, sempre é presente nisso, né? Porque eles vão apresentar esses demônios como ETs, como inteligências de outros planetas, né? Ele continua aqui. Porque a natureza milenar do objetivo de extensão da consciência, nós podemos esperar que, se nós adotarmos isso, ela irá exercer uma pequena, mas persistente influência nas atividades humanas através de um longo período de tempo. Uma grande parte da raça humana não irá imediatamente, vamos dizer, né, se deixar levar nessas áreas, especialmente especialmente levando em conta de que nós ainda não temos a ideia clara de como proceder em direção a isso, mas alguns efeitos filosóficos, tais como um consenso da importância dessa consciência e talvez até um grande respeito, né, por esses veículos, né, por quem irá, vamos dizer, conduzir isso, deverá ser quase que imediato. Então, de novo, né, ele usa uma linguagem um pouco rebuscada, mas é para falar o seguinte, que ele fala que, primeiro é interessante ele usar, né, que a natureza milenar desse objetivo. Então ele está falando assim que esse objetivo, pessoal, não é de agora, esse objetivo é milenar. É verdade, a Bíblia atesta isso, né, que não é de agora que, né, esses seres querem usar, né, a humanidade, né, Satanás quer usar, numa guerra contra Deus, quer usar a humanidade como simplesmente, né, bucha de canhão, né, para, vamos dizer, o objetivo é isso, fazer com que Deus criou o homem para ter comunhão com ele, né? E para que, obviamente, nós adoremos Deus como Deus. Então, para Satanás é pegar o ser que Deus criou, olha, e transformar, fazer com que esse ser, em vez de adorar a Deus, adore a ele como Deus, né? E ele fala que em grande parte, talvez uma grande parte da raça humana não irá querer imediatamente, vamos dizer, né, aderir a essa, graças a Deus, né, quem tiver desperto, né, pessoal, quem tiver mais, o sistema que eles estão construindo cada vez mais é para fazer com que as pessoas, né, se percam e sejam iludidas, enganadas, né, literalmente caiam na mentira, pessoal, eles estão criando uma falsa realidade, né. Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, olha, a verdadeira, né, ou a atual extensão da consciência, como, vamos dizer, em oposição do objetivo de estender a consciência, ela terá efeitos radicais na vida humana. Quando qualquer
consciência de um nível maior se torna possivelmente, ou desculpa, tecnologicamente possível, a reação das pessoas poderá variar. Alguns irão querer entrar nesse novo estágio, né? Ou fazer com que os seus filhos entrem nesses estágios se eles não conseguirem entrar, né? E ele fala, outras pessoas, elas não terão o desejo, né, de mudar a parte mais íntima do seu ser, né, que irá envolver a alteração da sua consciência. Nós devemos respeitar essas preferências individuais e considerar a extensão da consciência, né, como a potencialidade, né, individual que o indivíduo ele terá de escolher ou não, né, participar disso, mesmo que isso conduza a que, né, poucos indivíduos, através das suas próprias escolhas, sejam deixados para trás das experiências que o resto da humanidade irá achar desejável. Olha o termo que ele usa, left behind, né? Tem o filme Left Behind, Deixados para Trás. Então ele está falando, isso vai ser uma escolha individual. Está se contradizendo, porque a gente acabou de ler agora que ele falou, não, toda a humanidade vai ter que participar disso, né? Todas as consciências no universo terão que participar disso. Então a gente sabe, biblicamente, não vai ter nenhuma, né, escolha quando chegar naquela hora. Agora a gente tem escolha, agora você tem escolha de decidir, né, se você quer, se você já quer, né, fazer parte da consciência de Deus, ou se você, né, vai querer continuar sendo aí influenciado por esses seres até que chegar o momento em que todo mundo vai ser forçado a fazer parte aqui dessa mente construída, artificial, né? Ele continua falando assim, eu penso que nós não podemos, né, permitir que pessoas determinem a vida dos seus filhos nesse aspecto. Olha aí, pessoal, o Estado já interferindo. Ele fala, não, então vai poder ser uma escolha sua, agora o seu filho não, né? Deixa aqui que o seu filho a gente vai querer levar, né? E continua falando assim, se alguma extensão de consciência se tornar possível para todos, né, através de algum tipo de engenharia genética, talvez hajam razões válidas para não estender o tratamento para toda uma geração, tal como a incerteza sobre os efeitos a longo prazo. Mas eu acredito que o passo mais importante que um indivíduo dará na sua vida, né, será permitir com que o preconceito dos seus pais determinem o seu destino. Estão prestando atenção? Como que eles já estão implementando isso, pessoal, hoje? Como que o que está sendo implementado hoje na cultura através da toda a agenda não binária, de identidade de gênero, já é um precursor dessa última decisão, porque agora, olha o argumento, ele está falando aqui, não, eu não acredito, né, que o preconceito dos pais possa determinar o futuro dos filhos, né? Então o que eles falam? Não, né? Você aí é um transgênero, né, para uma criança, um adolescente, e teus pais não vão fazer nada a respeito disso. Se qualquer coisa os teus pais se oporem ao que a gente está falando, né, o governo vai tomar a guarda dos pais. Então a gente já está vendo, pessoal, agora um preâmbulo do que vai ser futuramente, né? Imagina quando, né, supondo aqui, depois que a igreja for arrebatada, né, que muitos que ficarem para trás ganharem a consciência do que a Bíblia falava era real e que de repente a nova geração que ainda vai estar cada vez mais imersa nessa mentira, né, nesse mundo construído de realidade, né, de cultural, de influenciadores, de lacração e tal, e falarem, não, olha aqui, venha participar dessa mente universal. E o pai falar assim, não faça isso, né? Olha aqui, o argumento dele está prontinho.
para falar assim para a nova geração, não, você não vai poder me, né? Eu sou a minha, né? Eu vou decidir, a partir vai ser a última decisão que você vai fazer na vida, porque a partir do momento que se você for, né, receber essa tecnologia, essa marca, que vai ser junto com coisas místicas, por isso que a palavra diz que vai ter um elemento de adoração, como ele está falando, ele acabou de falar aqui, né? Vai envolver também um processo místico, óbvio, pessoal, porque, né, ele vai além do simplesmente do físico, né? Acabou, a pessoa já perdeu a sua alma, vai ser ali, vai estar fundido com a alma do anticristo. E lembra, o anticristo, pessoal, Satanás vai possuir o anticristo, a Bíblia diz, né? É o filho da perdição. Então, de novo, pessoal, a gente tem a oportunidade de ser um com Cristo ou um com o anticristo. Aí, né, cada um que escolhe, né? Como Deus colocava lá em Deuteronômio, eu coloco dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolhe a vida. E hoje a gente encerra, então, pessoal, ainda não terminamos, vai terminar semana que vem. Esse livro é muito bom, né? Mas enfim, vale a pena a gente, né, estender, a gente, vamos, né, degustar ele, né, esmiuçar ele. Então, vou fazer sempre uma oração que eu encerro aqui, porque o propósito é esse. Expor isso aqui, pessoal, para ficar mais claro o que a gente está vivendo, qual que é o propósito disso tudo, da vida, e que cada vez mais a gente vai chegar nessa realidade onde cada um vai ter que decidir. Então que você hoje já decida, né? Primeiro, esse outro sistema vai te enganar, pessoal, e cada vez vai enganar mais. E se você não conhecer, não decidir por Deus, e conhecer, né, realmente qual que é a história da humanidade, qual que é o destino, a Bíblia já antecipa, fala, vai haver um grande engano, pessoal. E aqueles que não escolherem Deus, Deus vai permitir com que eles sejam enganados, pessoal, né? Deus vai permitir, tá? Mas ele já está, né, te alcançando, seja através desse vídeo agora, né? Como eu creio que talvez através de outras situações na tua vida, de Deus interferindo para falar assim, olha, eu te amo, eu quero ter um relacionamento pessoal com você, e eu dei minha vida pela sua vida, eu te criei, eu te amo, eu prezo a sua vida, eu não quero que você seja escravizado, né? E vamos dizer, destituído da minha presença, e do meu amor, da minha graça, da minha glória, né? E que você viva numa realidade eternamente separada de mim, que isso que é o inferno, pessoal, né? Vai ser uma realidade, as pessoas não vão morrer, né? A gente vai morrer aqui, pessoal, naturalmente, mas existe a Bíblia fala da segunda morte, no sentido disso, você vai estar eternamente longe de Deus. Então hoje você pode falar assim, não, eu quero me reconciliar com Deus, eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebo Ele dentro de mim, no meu espírito, eu recebo o Espírito Santo de Deus para passar a ser um com Ele, já aqui na terra, né? Então eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo, para você tomar essa atitude, dar esse passo de fé, né? E ter certeza da onde você, né, primeiro a partir de hoje, com quem realmente você anda, né? Quem que está te influenciando, quem que habita dentro de você, para você não ficar sujeito, né, à guerra espiritual que acontece, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 6, né? Existe, pessoal, uma guerra espiritual que está acontecendo aqui, queira você ou não, né? Vamos orar, coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu me decido, Senhor. Eu entendi a necessidade de me arrepender, Pai, de pedir perdão pelos meus pecados, de reconhecer que eu sou falho, eu necessito salvação, Pai. Eu necessito, Pai, o Teu amor, que foi derramado na cruz do Calvário através do Teu sacrifício, do Teu sangue, Pai. E esse sangue que me lava e me purifica de todo pecado, esse sangue, Pai, que me comprou. Então hoje, Pai, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu recebo
de graça a tua vida em mim, e eu entrego a minha vida a ti. Eu convido o Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, venha ser entronizado na minha vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu rejeito, Pai, eu anulo, eu quebro, Pai, na autoridade do teu santo nome, todo pacto, toda a permissão que eu dei ao mal, às trevas agir na minha vida até hoje. Isso se encerra, isso termina hoje, Pai, na autoridade do teu nome, dos nomes sobre todo nome, Jesus Cristo, Pai. Eu te louvo que hoje eu sou propriedade exclusiva tua, Pai. E obrigado, Senhor, porque tu me resgata do império das trevas, Pai, e me transporta, Pai, para o teu reino, Pai, o teu reino de amor, onde, Pai, eu chamo, Pai, eu peço a ti, eu convido a manifestação do teu Espírito Santo em mim, Pai, eu peço, Pai, que o fruto do teu Espírito, Pai, produza em mim amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E para que a partir de hoje, Pai, tu conduza os meus passos para que eu cumpra o teu propósito na minha vida aqui na terra, Senhor. Obrigado pelos talentos que tu me dá, pela direção na minha vida. Eu quero ser usado por ti, Senhor, para alcançar vidas, Pai, para pregar o teu evangelho, Pai, levar as boas novas de que existe salvação, de que nós podemos, Senhor, nos reconciliar contigo, Pai, pelo teu amor. Eu te louvo e te agradeço. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida, Pai, no livro da vida do Cordeiro, e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço, Pai, de hoje para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia, pessoal, é um documento legal, espiritual, sobrenatural, né, atemporal, que testifica exatamente isso que você acabou de fazer, essa declaração de fé. Então o Espírito Santo de Deus agora é um com você, você, né, não vai mais fazer parte já desse sistema aí vindouro, você já é parte da igreja, né, espiritual, a igreja universal aqui na Terra. Então o que você tem que fazer? Comprar uma Bíblia, né, passar a ler, passar, né, a ter a viver com Deus, pessoal, conviver diariamente com Deus, né, em oração, em leitura da palavra, né, para que, né, os teus padrões mentais antigos sejam transformados, né, todo o lixo cultural que você recebeu, toda a educação, né, demoníaca, né, que infelizmente nós recebemos, seja, pessoal, purificado e transformado, né, e para que Cristo seja formado em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? E claro, buscar uma igreja, pessoal. Por quê? Porque na igreja a gente já é uma antecipação do céu, né? A gente já está vivendo em comunhão com pessoas que têm o mesmo espírito que nós. Claro, ainda continuamos humanos e falhos, precisando diariamente, né, sermos, né, cada dia né, a gente está mais próximo de Cristo, mas essas pessoas fazem parte do mesmo corpo espiritual. Tem que ser uma igreja, de novo, que pregue a Bíblia, pessoal. Tá cheio de igreja falsa, cuidado, né? Então igrejas, né? Na verdade, simplesmente, né, uma armadilha ali que diz que é igreja, mas que prega, por exemplo, comunismo, ideologia de gênero, tudo isso, né, é mentiroso. Então a gente tem que ter muito cuidado. E tem seitas também, né, pessoal, que aí fingem mais, não adianta, pessoal. Se, sabe, tem 99% que parece que né, é de Deus, mas 1% já faz toda a diferença. Então, é 100%, pessoal, na palavra, na Bíblia. Então, por exemplo, não, Jesus não é Deus e não é homem, ou é simplesmente homem, ou, né, mas não é Deus, ou é Deus e não é homem. Não, Jesus é Deus-homem, pessoal, né? É Deus encarnando aqui como homem para morrer por mim e por você. Então, cuidado, né? Tem, né, aí seitas que, infelizmente, tem também, né, corrompido pessoas e desviado pessoas. Mas, de novo, eu creio que o Senhor vai conduzir vocês. Então, né, visitem, né, sempre perguntem isso que eu estou falando, né? Por exemplo, a coisa fácil é: Jesus é Deus e homem para vocês? Se falarem, claro, né? Amém. Então já é um bom sinal para você, né, frequentar. E claro que, né, depois é o Espírito Santo, né, te confirmando. Amém? Mas é isso, pessoal, né? A gente espero terminar a semana que vem. Eu já não vou falar mais, né? Espero terminar a semana que vem. Quinta-feira a gente tem mais uma mensagem. Novamente lembro para vocês dos quadrinhos, tá? De novo, muito, pessoal, aqui tá explicadinho de tudo isso que a gente está lendo, né? Em forma de história, com ação, com personagens.
Então, entre em contato para vocês adquirirem e vai ser demais, legal demais vocês lerem e darem de presente, tá bom? Deus abençoe, até quinta-feira, tchau.